Senhor abençoe sua vida ricamente, sem demora e não demorado. Vamos dividir o pensamento discipulador esta manhã, baseado no livro de Isaías, capítulo 6. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também um Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. E acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram sua face, com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam, e clamavam aos outros, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva na sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem eu enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me. E disse ele: vai e diz a este povo: ouvi vós, porém, e não entendeis, e vede que vos de fato, mas não compreendais. Amém. Pai celestial, use de bondade para conosco, e que teu Espírito possa mais uma vez usar a mim para nós. Declaro falência a todo o poder do diabo, e te peço, Espírito Santo, assuma teu lugar, libere sobre nós a unção de mudança e de transformação, para a glória do teu nome. Amém. Nós vamos pensar aqui um pouco sobre a vida de 2 líderes em especial. Primeiramente, pensar sobre o rei Uzias. O rei Uzias, que reinou no período de 792 a 740, no ano Domini, ou antes de Cristo. Começou o seu reinado logo após a morte do seu pai Ananias, que foi assassinado, e ele assumiu o reinado muito novo, com 16 anos, mas tinha sobre ele um profeta, um grande mentor, um homem de um coração nobre, que seguia princípios, sustentava mandamentos, por nome Zacarias. Durante o percurso inteiro de sua vida, ele pôde ter um ministério fluente, um ministério de sucesso, pôde ter um reinado de conquista, de crescimento, de resposta, de solução. Mas aconteceu que na morte de Zacarias, o seu mentor, o seu direcionador, o que deu para revelar-se em virtude daquilo que ele tinha como experiência de execução de ministério de reinado, foi que ele estava junto, estava caminhando junto, estava obedecendo na aparência, mas o seu interior não estava alinhado de forma exata com a mentoria, com a instrução. Talvez por um conceito de submissão e obediência, ele seguia as ordens que lhe era dada e via os resultados, as conquistas e as soluções, e isso o mantinha dentro desse parâmetro de aparente obediência. Mas logo após a morte da sua liderança, daquele que tinha como sendo seu conselheiro principal, ele se perde. Mesmo que ele tinha outros profetas que trabalhavam no seu reinado, como o próprio Isaías, que era seu primo, como Amós, como Joel, como Oséias. No entanto,
esses dois tinham um destaque. O destaque primário, principal, era o Zacarias. E ele estava bem, mas quando Zacarias morre, ele começa a entrar por um outro caminho. A questão, eu digo que não é como começamos, é como terminamos. É muito importante nós avaliarmos a nossa vida e pesarmos os nossos conceitos para vermos que de fato o nosso interior está contido fortemente diante daquilo que temos ouvido e temos aprendido. Se temos realmente desenvolvido isso de forma implacável no nosso interior, ou é apenas um fator emotivo ou com um racionalismo um tanto superficial. O que nós precisamos é sustentar, principalmente quando diz respeito à lealdade, sobre honra. Hoje, como estávamos tomando um café, nós estávamos compartilhando sobre algumas pessoas que elas passam pelo nosso ministério, são ativadas, são empoderadas, elas ficam fortes, crescem, e depois, por algum motivo, de alguma desavença, algum desencontro, elas saem do ministério, mas parece que os demônios, o espírito de Satanás, que é o espírito de rebelião, possui elas de uma maneira tão grande que ela não se satisfaz apenas em sair. Ela quer ver o ministério destruído, ela quer ver o pastoreado daquele que foi o seu caminho de resposta, foi o que abriu passagem para o sucesso, ver eles completamente destruídos. E então entra pelo caminho das difamações, das falácias, dos comportamentos complexos. Então, principalmente hoje na internet, que é aberto para o mundo, e as pessoas acompanham. Para quem acompanha, eu não gosto de acompanhar essas falácias, mas para quem acompanha, então fica a se perguntar: como pode alguém que foi tão abençoado agora está tendo um discurso tão complexo, tão maligno e tão ruim? É simples, é porque durante todo o percurso que ela vivia, ela estava como Uzias, ela estava cumprindo um programa apenas aparentemente, mas o teu interior, o nível de sentimento exato de honra e de lealdade não estava emplacado dentro deles. Porque quem tem honra no interior, irmão, quem tem lealdade no interior, faça chuva, faça sol, continua servindo com alegria. Quem tem lealdade de alma, irmãos, vai dar seguimento àquilo que é bom, àquilo que se aprende. Quem tem lealdade não trabalha pela circunstância, trabalha pelo alinhamento constituído por uma palavra empenhada. Eu não sei se eu estou no mesmo lugar, mas eu acredito que eu estou diante de líderes leais nesse lugar, líderes comprometidos. Por isso eu digo que é muito bom quando os pastores vêm à reunião, essa reunião especificamente, eles tragam a sua liderança para que eles possam ser confrontados na verdade do ensino, para serem bênçãos. Porque Uzias, ele foi bom durante longos percursos, mas o seu interior não estava alinhado. Você precisa alinhar o seu interior, para que quando as circunstâncias adversas chegarem, você se manter firmado, crente, decidido e organizado. Eu quero trazer luz a uma verdade que eu já compartilhei em uma outra ocasião aqui. Entre tantas lutas que nós, pastores titulares, nós líderes de ministério sofremos, que é comum para todos os que desenvolvem liderança pequena, média ou avançada. Então eu lembro que eu passei um tempo de uma luta tão grande, que o diabo se levantou de uma maneira tão feroz, e que tudo parecia que havia desmoronado. Entre todos os meus discípulos e filhos que caminham comigo até então, mas eu quero destacar ele, não desmerecendo os outros, por favor, ninguém entra com o mimimi do ciúme, apenas por uma compreensão de alinhamento de aliança. E ele sentou comigo no restaurante, segurou a minha mão, olhou para mim e disse: meu pastor, se o Senhor realmente está enquadrado nesse erro, eu estou aqui para te ajudar a se recuperar. E se não estiver, eu estou aqui para te defender. Mas a minha aliança contigo nunca será quebrada. Quem fez isso foi o apóstolo Carlos. Dê um forte aplauso ao Senhor.
Ele não entrou no discurso de que está todo mundo falando, irmãos, todo mundo falando. Como disse um diácono para mim uma vez: apóstolo, está todo mundo da igreja falando esse negócio do senhor pedir oferta. Eu falei: todo mundo quem? Você? Porque todo mundo normalmente é o próprio que está criticando. Esta manhã eu estou sentindo que a minha vara e meu cajado está me consolando. Mas Uzias, eu quero pegar dois lados interessantes na vida desse rei Uzias. Existe dois lados. Um é esse lado dele não ter absorvido completamente no seu interior a aliança definida e decidida com aquele que ele se propôs a caminhar, com aquele que estava junto com ele. Porque pós-morte ele se perdeu. Se perdeu como? Ele foi para o santuário e decidiu fazer o que não era digno e nem condicional para que ele fizesse. Ele quis queimar incenso, ofício esse que era dado para o sacerdote. E quando ele foi repreendido, ele não se humilhou, disse: oh, é verdade, eu estou errado, eu estou me achando demais. Porque a soberba, irmãos, é o diagnóstico que abre o caos do sepultamento para quem entra por esse caminho. A soberba é uma praga. A soberba é um demônio terrível na vida de um líder, na vida de uma pessoa. Então ele já estava se sentindo poderoso demais, grandioso demais, e não soube separar os seus funcionamentos, não soube separar as suas atitudes, as suas decisões. Então quando ele se sentiu tão poderoso que ele chegou diante do templo e tomou uma decisão. Qual era a decisão? Eu vou fazer o que o sacerdote faz. Não era para que ele fizesse isso, não era ofício dele. É bem verdade que você precisa entender que no Antigo Testamento Deus trabalhava com o governo do rei, trabalhava com o governo do sacerdote, com o governo do profeta. Então agora ele estava querendo ocupar espaço que não era lhe condicional. E quando ele fez isso, ele não se humilhou, e Deus na mesma hora o amaldiçoou com lepra, e ele teve que ser afastado do governo, ele teve que ser afastado do reinado, ele teve que ficar distante em um lugar por causa da lepra que era condenado e contagiante, e terminou os seus dias maus com tristeza. Aqui está um outro detalhe que eu quero destacar nesta manhã. Eu quero destacar sobre sucesso. Sucesso, queridos, não estou falando do sucesso medíocre, do sucesso diabólico, do sucesso invejoso que muitos têm professado e desenvolvido. Eu estou falando do sucesso comum, do sucesso estabelecido para aqueles que Deus confia. A primeira fase, eu sei que eu fiz uma colocação generalizada e trouxe a segunda fase para a primeira fase na explicação que eu estou lhe passando, mas um detalhe importante é que quando Uzias começou o seu ministério de rei, aprendendo com Zacarias, ele aprendeu uma coisa que é fundamental para quem lidera. Ele aprendeu que quem lidera para o sucesso. Eu vou beber água. Vai doer um pouquinho, mas vai sarar. Quem lidera, querido, lidera para um sucesso. Às vezes eu vou numa igreja, vou num ano na igreja, aí volto na igreja, sim, que bênção. Quando eu vim aqui no ano passado era cadeira de plástico branca, hoje é poltrona. Aí vou no outro dia, no outra igreja, e que bênção, era só ventilador de ar-condicionado. E que bênção, a fachada aqui era horrível, vocês estão com uma fachada bonita. Eu estou falando de estrutura, mas não é só estrutura, né? A gente fala de discipulado, a gente fala de salvação, a gente fala de crescimento, a gente fala de todos os anos. Então essa palavra que o bispo Cleiton me antecedeu, ela foi como uma introdução passiva daquilo que eu quero também compartilhar com vocês. O que você precisa entender: se Deus levantou você como líder, você tem que ser um sucesso. Cada um no seu nível, uns mais avançados, uns menos avançados. Mas não avançar significa paralisia de ministério. E paralisia de ministério é morte, é sepultamento.
é religiosidade fantasiosa, de que você está fazendo algo, mas que de fato não é para o próprio Deus, porque o meu Deus funciona, o meu Deus dá certo, cada um na sua porção. Talvez você não vai dar certo igual aquela outra igreja da esquina, mas você tem que dar certo na sua porção. Agora, se você é o mesmo, todo ano a mesma coisa, nada muda, você está com problema. Fala um amém, um aleluia para me alegrar assim. Você tem que buscar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor é Deus de resultado. Você não pode assumir uma célula e ela começar com 5 pessoas e ela terminar com 3 pessoas. No final do ano você diz assim: é assim mesmo. Não é assim mesmo, você está com problema. A sua liderança de célula está um fiasco. Dá uma glória a Deus para me animar. Hoje é dia de honra, dia de celebração. O seu ministério tem que ter sucesso. Você não pode assumir uma rede, começar com uma infraestrutura e terminar o ano do mesmo jeito. E você dizer: tá bom, não tá bom. Você tem que se inquietar. Volto a falar para você não entrar naquela crise da comparação. Não é que você tenha que ser igual o teu irmão, parceiro lá do outro lado. Você tem que estar na tua porção, mas tem que funcionar, tem que dar certo. Alguma coisa tem que acontecer. Você não pode ficar, é assim mesmo. Vai, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e a sua rede não mudou nada, não cresceu nada. Eles não cresceram espiritualmente, eles não se abrasaram, eles não se fortificaram. É a mesma coisa, e nem multiplicaram, não geraram vida. Porque ovelha sadia gera cria. Repete comigo: ovelha sadia gera cria. Eu já estou ficando atribulado lá. Eu estou pastor, porque meu ministério principal não é pastorear a igreja local, mas estou pastoreando. Eu já estou nervoso, porque eu estou sentindo que as ovelhas não estão parindo. Falei: a ovelha não está parindo, eu estou com problema. Já estou brigando com Deus em oração. Tem que parir, irmão. Ovelha sadia gera cria, ovelha sadia gera cria. Se as minhas ovelhas não estão procriando, eu estou com problema. Eu estou muito no movimento, eu estou muito me alegrando no culto, nas programações, mas eu não quero nem saber se a família, se os conhecidos, se os desconhecidos estão indo para o inferno. Porque salvação significa é mais alguém que ficou livre para o inferno. A ideia da salvação é tão interessante no tocante à palavra de Deus, que o Senhor nunca disse, por mais importante que seja, porque já citei isso aqui, o Senhor nunca disse: fiquem felizes porque vocês colocaram ar-condicionado, por melhor que seja o que tem que fazer. Fiquem felizes porque colocaram cadeira colchoada, é legal. Fiquem felizes porque fizeram uma iluminação nova, bacana. Tudo é bacana, mas ele não diz isso. Ele diz: vocês querem ficar felizes? Então converta uma alma, porque quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Então diga comigo para guardar no seu coração. Diga, e essa frase não é minha não, é do pastor Uber. Diga: que ovelha sadia gera cria. Eu tenho que começar a me inquietar para gerar no coração daqueles que eu confiei. Eu confiei ao líder de rede, o meu pastoreado. Eu disse para o líder de rede de homens: olha, você vai me ajudar a rebanhar os homens. Tem líder de homem que ele não sabe nem quem são os homens da rede dele. Eu estou dizendo para a rede de mulheres: você vai me ajudar a rebanhar as mulheres da igreja. Eu estou dizendo para o líder de jovens: você vai me ajudar a rebanhar os jovens da igreja. Eu estou dizendo para a líder de criança: você vai me ajudar a rebanhar as crianças da igreja. Então, se esse líder não tiver um coração pastoral, não é que ele tem que ser consagrado a pastor, não, porque os títulos de liderança, de ministério e de rede, ele pode ser mudado. Você pode ser hoje, não ser amanhã. Já o ministério maior, por norma, ele é permanente.
Então não é porque você é líder de rede que você tem que ser consagrado a pastor evangelista, não é isso. Mas todo líder de rede tem que ter um coração pastoral, tem que ter. Ele tem que ter essa preocupação. O pastor confiou em mim toda essa liderança, e o que eu tenho que fazer? Ele me entregou essa liderança hoje aqui em dezembro, e no final do ano que vem eu quero entregar uma outra rede para ele com sucesso, porque eu sou um líder de sucesso. Estou gostando, o amém está melhorando. Porque líder de sucesso, ele fica angustiado quando ele vê que a coisa está arranhando, que a coisa não está caminhando. Nada que uma oração, que um jejum, nada que uma entrega, de uma busca constante e profunda ao dono da obra não resolva. Nós tivemos uma experiência agora na conferência dos jovens que estão fazendo, na semana da preparação. Parou, hoje não parou um negócio de som aí? Parou tudo. Tudo. Tinha que fazer ensaio, tinha que fazer as coisas. E eu chamei a liderança lá em cima, no gabinete, e disse: olha, demônio, demônio quer paralisar o sucesso de vocês. Mas nós vamos orar, e Deus vai amarrar esse demônio, e nós vamos buscar os caminhos da solução, e tudo vai ficar perfeito. E eu fiquei feliz, porque ontem, quando eu cheguei lá, eu vi que estava tudo funcionando, e eu disse para o líder: ué, você não disse que tinha que pegar emprestado, alugar? Não, apóstolo, demônio. Do mesmo jeito que parou tudo do nada, e ficou uma semana parando, parou tudo uma semana, nada funcionava. Do mesmo jeito, tudo voltou a funcionar do nada, demônio, espírito familiar. Porque líder de sucesso, ele é líder espiritual, ele não é líder natural. Ele tem que ter percepção quando a coisa está amarrada, quando a coisa não está fluindo. Pastor Tasso esteve lá em casa, acho que uns 2 anos atrás, conversando, se eu não estou equivocado. A gente estava falando sobre as pessoas que vão na igreja, mas não aceitam Jesus, ou às vezes não vão no culto. É demônio. Eu estava vivendo um tempo lá meio atribulado, não estava vindo visitante, não estava ninguém e quando vinha não queria aceitar Jesus, uma amarração. Demônio, tem que amarrar esses demônios, irmão. Vou beber água. Eu sou um líder de sucesso e quero trabalhar no âmbito comum. Comum é farisaísmo, comum é religiosidade. Você tem que ser um líder incomum. E um líder incomum, Deus respalda aquilo que Ele te confiou. Como você vai chegar agora no final do ano em seu ministério? Seja ministério de família, seja ministério de louvor, seja ministério diaconal, seja rede de homens, rede de mulheres, rede de criança. Como você vai chegar, seja como pastor, seja como igreja? Como você vai chegar? Tudo normal, tudo sem melhoria. Não teve nenhuma alteração, não teve nada que você diga: ano passado estava assim e hoje está assim. Não tem nada disso. Ou está só assim: ano passado estava assim, hoje está assim, no outro ano é assim, e vamos continuar assim até Jesus voltar. Não, queridos, você precisa entender que eu quero ser um Zacarias para você hoje. Está entendendo, sim ou não? Uzias começou o reinado dele com 16 anos. E Zacarias já foi ensinando para ele: mantenha os princípios, siga os mandamentos, e Deus será contigo, e você será um sucesso. Então eu quero dizer para vocês hoje: mantenha os princípios, siga os mandamentos, e você será um sucesso. Faça a lista para Deus. Tem que aprender que Deus é assim, irmãos. Eu aprendi isso com o pastor David Chu. Deus gosta de repetição.
Deus gosta que você tenha lista e que você o incomode. Ele já disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscar, buscar, encontrarei. Deus gosta de ser incomodado. Ele está no mesmo lugar, no trono de glória, porque Ele se auto-exalta, Ele se auto-glorifica. Ele é o grande eu sou, Ele precisa de mim nem de você. Nós não somos nada. Mas se quem é que precisa sou eu e você, e isso é um princípio estabelecido para a conquista exata. Você precisa se voltar para Ele e dizer: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. O Senhor não me chamou para ser normativo, o Senhor me chamou para ser construtivo, solúvel, resultante e conquistador. Mas ele deu mole. Mas eu já falei sobre essa parte. Nesse interim, segundo aspecto desses dois personagens, é sobre Isaías. Isaías, ele caminhava com Uzias, mas ele sustentava restrições. Não tem aquele provérbio que a gente dança conforme a música? Mas tem música que não dá para dançar, irmãos. Tem música que você tem que ter posicionamento. Tem momentos que você tem que dizer: isso não serve para mim, isso não serve para a minha vida, para meu ministério. Tem momentos que você tem que dizer não, por mais que quem esteja apresentando ideais se entristeça. Eu tenho um lema comigo: é melhor eles se entristecerem do que eu me entristecer. Eu não vou me entristecer, porque eu não quero entristecer o coração do meu Deus. Isaías estava nessa vibe: não posso entristecer o coração de Uzias. É assim mesmo, vamos levando. Só que Deus tinha uma proposta para Isaías. E eu quero dizer uma coisa para você esta manhã. Eu estou sentindo esse manto fluir aqui no meu espírito. Eu estou percebendo que Deus está querendo acordar você, porque o que Ele preparou para você, você ainda nem calcula. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu o coração do homem, é o que Deus preparou para você, meu irmão. Se você acha que o teu ministério, a tua vida, isso aí tá bonzinho nada. Tem algo maravilhoso e maior para a tua vida. Não tem nada a ver com comparações de outros ministérios. Tem a ver com revelações do seu ministério. O que é que Deus tem ministrado dentro de você? O que é que Deus tem falado para você? Eu sou um proclamador, irmãos. Todo mês eu digo para a igreja, porque Deus me disse: enquanto sou pastor de lá, eu vou fazer a mesma coisa.
o Senhor como ele nunca tinha visto. Agora é a parte boa. Isaías, no fundo, ele queria, porque se você quiser, irmãos, só por querer assim, não funciona. Mas se no fundo do seu interior você quiser Deus, se no fundo do seu interior você tiver sede e fome de Deus, se no fundo do seu interior você desejar se encontrar com o propósito amplo de Deus para a sua vida, se prepare, porque Ele vai vir ao seu encontro. E quando Ele vir ao seu encontro, você vai saber que é Ele. E quando você souber que é Ele, vai haver uma mudança radical, extraordinária e grandiosa na sua vida, no seu ministério. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. E os serafins tinham 6 asas. Uma cobria seus rostos, outra cobria seus pés, e outras voavam. Rosto, reverência. Pés, humildade. Asas, missão a ser cumprida ou cumprir. Então Deus estava dizendo: Isaías, hoje chegou o seu dia, mas você está com um problema. Eu preciso acertar a sua vida, Isaías. Ele disse: eu vi o Senhor e vi a minha miséria. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente achando que vê Deus, mas não viu Deus nada. Viu manifestação aparente de Deus. Porque a manifestação aparente de Deus te emociona, mas não te transforma. Porque quando você tem a manifestação exata de Deus, a primeira coisa que você sente é a sua miséria. Não vou beber água. Eu vi Deus e estou me sentindo poderoso. Problema. Eu vi Deus, problema. Eu vi Deus, como disse Jó. Eu via falar e agora meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Eu vi Deus e vi os meus pecados. Sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ali refletia a verdade. Deus estava dizendo: se você não tiver temor, você não tem humilhação. Se você não tem humilhação, não tem missão de Deus para ser cumprida em sua vida. Então o reflexo dos serafins era uma mensagem para a vida exata e em cumprimento da vida de Isaías. Isaías, ele estava vendo ali a sua missão: reverência, temor, humildade e missão a ser cumprida. Agora, uma vez tendo a missão a ser cumprida, ele entra no estágio de graça. Por quê? Porque um serafim vai lá, pega uma tenaz, uma brasa viva, e queima a boca de Isaías, e o cura. O perdoa, o livra, e diz para ele: até então você era um líder bom, mas comum, mas a partir de hoje você vai ser um líder incomum. Porque a partir de hoje você vai superar os outros profetas. Por quê? Porque eu vou te levar não somente para ajudar, que é a referência que você profetiza hoje. Você vai ter voz para as nações, e a sua voz vai ser tão poderosa que você vai entrar no livro da inspiração divina, e você será resposta para toda a humanidade durante séculos e séculos, porque o que eu tenho contigo está muito além do que você vive hoje. Receba isso: o que Deus tem contigo está muito além do que você vive hoje. O que Deus tem contigo está muito além do que você vive hoje. O que você tem contigo está muito além do que você vive hoje. O que você tem contigo está muito além do que você vive hoje. Muito além, muito além. Adore o Senhor. Santo, poderoso Deus eterno, que era e há de vir em glória.
Santo, poderoso Deus eterno, que era e há de vir em glória. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu espírito. Santo, Ele te chamou para ser um conquistador, uma conquistadora. Ele te chamou para ser um sucesso relevante, dentro da sua porção, dentro da sua realidade. Ele te chamou para contar história, para fazer história e não passar pela história. Se coloquem de pé. Eu quero que você tenha um tempo de oração mesmo em pé. Santo, poderoso Deus eterno, que era e há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, que era e há de vir em glória. Ele é santo. Estamos no meado do ano. Ainda há tempo para a sua autorreflexão. Ainda há tempo de você sair daqui dizendo: Senhor, eu quero fazer história. Dentro da minha porção, dentro do meu território, dentro da minha geografia. Eu quero fazer história, Deus. Ah, Senhor, o demônio tem se levantado. O demônio tem se levantado. Eu não tenho percebido as atuações dele nas áreas mais comuns da igreja. Eu tenho achado que é até comum. Mas esta manhã, diga a ele: Senhor, eu quero ter discernimento de espírito. Eu quero perceber pelo Senhor quando o diabo está tocando, onde ele está tocando, para que eu possa entrar em guerra madura, consciente contra ele. As vidas começaram a vir para Jesus na igreja que eu lhe falei, quando eu entrei em guerra contra ele. Era o demônio tentando me fazer viver um evangelho conformista. Mas nesta manhã você vai sair daqui vivendo um evangelho de sucesso, de resposta e de soluções. Você veio aqui nesta manhã para receber esta palavra. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grandioso para a sua vida. Deus tem algo transformador para o seu coração. Adore a Deus, adore a Deus. Deus rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente Santo.
Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, eis-me aqui. Como dizer não para o teu chamado, se me deste o chão para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Antes de encerrar esse momento da manhã, eu queria dar a você a oportunidade. Deus não desistiu de você. O Senhor me diz que tem alguém aqui que se sente desistido, como se Deus não fosse mais realizar nada em sua vida. Mentira do capeta. Deus não desistiu de você. Ele chamou você e Ele tem coisas grandes para você. E eu queria abrir esse espaço para você, ou para outros que desejam vir ao altar e dizer: eu preciso de uma oração específica, eu preciso de um toque específico de Deus para seguir um novo tempo, um novo ciclo de conquista. Eu quero entrar na bênção de Isaías para gerar a revelação de um tempo que o Senhor quer para mim. Eu quero ficar livre do conformismo. Se você deseja isso, pode sair de onde você está, vem aqui no altar rapidamente, nós vamos orar por você. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. E eis-me aqui, Angels, hello, Jesus. estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo, meu Deus, envia-me, Jesus. Deus não esqueceu de você. Como dizer não para o teu chamado, se Se prepare me para viver um novo revestisse de ciclo. unção
somente pra tua glória. Receba o toque dos sacerdotes, sacerdotisas. Somente pra tua glória. As coisas vão fluir para você a partir de hoje. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida, Manhã de restauração, pra onde manhã de cura para você, minha irmã, meu irmão, líder de excelência. Não tenho pra onde voltar. Desistir jamais. Você, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Para onde você vai? Para onde? Se eu não tenho onde voltar. Você não tem para onde voltar. só tenho você. Você só tem Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu posso ir? Eu posso ir. Pra onde voltar? Só ter Você, Deus. palavras e eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor e eu sou teu. Fui contemplado em com você, Jesus. Pai Celestial, nós entregamos Sermos essas vidas aqui no altar em tuas mãos. sermos um, Tenho plena certeza sermos um. que a visão do Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos, Leva-me ao lugar lhe é apresentada para cada um deles e delas hoje. onde só Tenho certeza você que todos vão sair daqui com um novo ciclo de vida, com um novo renovo, porque o que o Senhor prometeu, quando o Senhor chamou, quando o Senhor estabeleceu, o Senhor há de cumprir. Não tem capeta, não tem diabo que vai paralisar o chamado, que vai impedir o propósito, que vai atrapalhar o sucesso. Nós declaramos falência a todo o poder do diabo e abençoamos esses líderes hoje com graça, com conquista, com alcance, com sucesso, com renovo. Em nome de Jesus. Eu dependo desse amor. Senhor, abençoe a vida de vocês. E sem ti Eu sei que morro. eu só quero tua presença. Adore a Deus mais uma vez, vai. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.
pra te dizer que a tua graça, e ainda que o sol Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe seu final de semana. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse tempo de louvor, esse tempo de honra para a vida do apóstolo Carlos. Obrigado pela ministração da palavra, tanto da oferta quanto da palavra, Deus, que o Senhor nos confiou compartilhar. Ajuda-nos a nos mantermos firmados em Ti e vivermos o Teu melhor, Deus. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai nos surpreender até o final do ano. E muitas coisas que pareciam que não iam acontecer, vão acontecer. E nós nos alegraremos diante do Seu altar. Agora leve Teus filhos em paz. Lhe dê uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe sua vida ricamente.